Sou Sônia, e agora, aos 80 anos, meus dias se arrastam com a lentidão de quem já viveu muito, talvez até demais. Cada amanhecer traz consigo um silêncio pesado, uma quietude que antes eu valorizava, mas que hoje me aperta o peito. A casa, a mesma que dividi com José por 50 anos, parece ter absorvido a ausência dele, tornando-se um eco vasto de memórias e vazios. Cada móvel, cada objeto, é um lembrete vívido de uma vida que foi, de risadas que se calaram, de um calor que se dissipou. É como se as paredes respirassem a falta dele, e eu, no meio de tudo, me tornasse parte dessa respiração lenta e melancólica. A rotina, antes preenchida pelos pequenos rituais a dois, agora é um emaranhado de tarefas solitárias, onde o maior desafio é preencher as horas sem a companhia que me definia. Meu filho, Alexandre, mora em outra cidade, longe o suficiente para que a distância se fizesse sentir, mas perto bastante para que o laço nunca se rompesse de verdade. Ele e Patrícia, minha nora, e a pequena Mariana, minha neta, eram as âncoras que me prendiam ao presente, ao futuro. Nosso contato, mesmo que por telefone ou em visitas esporádicas, era um sopro de vida em meio à minha solidão crescente. Eu me agarrava a esses momentos, a essas vozes, como quem se agarra a um fio tênue para não se perder na imensidão do luto. A vida seguia um curso previsível, doloroso em sua quietude, mas seguro em sua constância. Então, veio o terremoto. A ligação de Alexandre, com a voz embargada pelo desespero, quebrou a fina camada de normalidade que eu havia construído. Ele havia perdido o emprego, as contas se acumulavam, o aluguel do apartamento se tornará uma montanha intransponível. A frase "Mãe, podemos morar com a senhora por um tempo, até as coisas se ajeitarem", ecoou na minha cabeça, não como um pedido, mas como um grito de socorro. Que mãe negaria abrigo ao próprio filho, especialmente em um momento de tanta vulnerabilidade? Meu coração de mãe, que já havia suportado a dor da perda, se abriu sem hesitação. Claro que eu disse sim. Não havia outra resposta possível para o meu filho amado. Mas, junto com o sim, uma sombra se projetou sobre a pouca luz que ainda restava na minha casa. Eu sabia, no fundo da alma, que a chegada deles traria consigo um turbilhão. E o epicentro desse turbilhão seria Patrícia, minha nora. Patrícia e eu nunca nos entendemos. Nossos mundos eram tão distintos quanto o dia e a noite. Ela, com seu jeito moderno, prático, desapegado do passado, via o mundo através de lentes de funcionalidade e minimalismo. Eu, com minhas raízes fincadas na tradição, no valor intrínseco de cada objeto, de cada memória, via a vida através das lentes da história e da afetividade. Para ela, objetos eram apenas objetos. Para mim, eram pedaços de alma, elos com o que já foi. A distância física havia mantido a paz, uma paz frágil, é verdade, mas paz. Agora, essa distância seria aniquilada, e eu sentia, com uma pontada de pavor, que a convivência diária seria um campo minado. Naquele dia, fechei a porta do meu quarto, o santuário onde eu ainda podia sentir a presença de José. O cheiro dele, a quietude que ele deixará. Ali, entre as paredes que guardavam meus segredos e minhas dores, eu soube com uma clareza assustadora que a minha vida, do jeito que eu a conhecia, estava com os dias contados. A solidão, que antes era uma companheira silenciosa, agora parecia prestes a ser substituída por uma agitação que eu não sabia se conseguiria suportar. A casa, meu refúgio, estava prestes a ser invadida, e junto com ela, a minha paz. E a jarra de cristal da minha mãe, que brilhava intocada na cristaleira, parecia sussurrar um presságio de tempos difíceis.
A chegada deles foi, de fato, um terremoto. Minha casa, antes um santuário de silêncio e ordem, transformou-se em um palco de vida e caos. As risadas infantis de Mariana, misturadas aos murmúrios e, por vezes, aos tons mais elevados das discussões, preenchiam cada canto. A presença constante de Patrícia era como uma névoa que se espalhava por todos os cômodos, e eu sentia que ela não se contentava com nada, nem com o jeito como as coisas eram, nem com o jeito como eu as fazia. Eu me sentia uma estranha no meu próprio lar, observando de longe a vida que eu havia construído ser redefinida por mãos alheias. A briga, inevitável como o nascer do sol, começou por causa de algo que para muitos seria trivial, mas que para mim era um pedaço da minha alma: a jarra de cristal da minha mãe. Aquela jarra não era apenas um objeto antigo, era uma herança, um elo tangível com a mulher que me deu a vida, um fragmento da minha história familiar. Eu a mantinha na cristaleira, impecável, o cristal reluzindo sob a luz, uma relíquia a ser admirada e protegida. Ela representava a presença da minha mãe, que já não estava mais entre nós, um consolo silencioso em minha viuvez. Um dia, Patrícia pegou. Sem cerimônia, sem pedir, sem entender o peso que aquele cristal carregava. Ela limpou, encheu-a de flores artificiais, flores de plástico, sem vida, sem perfume, e a colocou descaradamente no centro da mesa da sala. Meu coração se estilhaçou junto com a imagem que eu tinha daquele objeto. A jarra era para ser contemplada, para evocar memórias, não para ser rebaixada a um mero vaso de decoração, e com flores artificiais, ainda por cima. Fui até ela, a voz embargada pela dor e pela indignação que me sufocava. Patrícia, eu disse, sentindo as palavras rasparem na garganta, esta jarra não é para isso. É uma peça de valor, uma herança de família. Não pode ser usada como um simples vaso. Patrícia, que segurava Mariana no colo, ergueu os olhos para mim com um desdém que me atravessou. Vó, ela respondeu, com um tom que beirava impaciência, essa jarra é linda. Não tem por que não ser usada. Ela só está empoeirando na cristaleira. Não é uma antiguidade de museu, é uma peça de família. Tem que ser usada. Alexandre, que estava na sala, tentou intervir, com a voz cansada. Mãe, é só uma jarra. Deixe de bobagem. Mas a discussão já havia tomado um rumo irreversível. Patrícia me acusou de ser possessiva, de não querer abrir mão do passado. Eu a acusei de não ter respeito pela minha história, pela minha família, pelos meus sentimentos. A pequena Mariana, que observava tudo com olhos arregalados, começou a chorar. A briga cessou abruptamente, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor, carregado de mágoa e ressentimento. Eu sabia, no fundo, que a jarra era apenas o estupim. A verdadeira disputa era sobre a casa, sobre o controle, sobre a minha própria vida. Patrícia queria moldar o ambiente à sua imagem, moderna, minimalista, enquanto eu desejava preservar cada canto, cada objeto, cada memória que a tornava minha. Naquela noite, o sono me fugiu. A imagem de José, sempre o mediador, o porto seguro em meio às tempestades, preencheu meus pensamentos. Ele saberia como acalmar os ânimos, como encontrar um caminho. Mas agora, eu estava sozinha. A casa, que antes me abraçava, parecia me engolir em sua imensidão silenciosa, e a solidão se tornará uma dor física, latejante. Na manhã seguinte, encontrei Patrícia na sala. Ela estava sentada no sofá, o olhar perdido em algum ponto distante, a imagem de alguém que carregava um fardo pesado. Meu coração acelerou,
Uma parte de mim esperava um pedido de desculpas, um sinal de compreensão. Ela se levantou e, com uma voz fria e calculada, que me gelou a alma, disse: Sônia, eu entendi. Meu peito apertou. Entendi que esta casa não é mais sua. Ela continuou, cada palavra um golpe. É a casa da nossa família, e você tem que aprender a compartilhar. Se não for por mim, que seja pelo seu filho e pela sua neta. Eles precisam de você. O choque me paralisou. A jarra era apenas o começo. Ela queria minha casa, minha vida, e estava usando meu filho e minha neta para me persuadir, para me dobrar à sua vontade. Mas então, a reviravolta aconteceu. Mariana, minha neta, que havia escutado a conversa da escada, desceu os degraus e, com a voz embargada pela emoção, disse: Mãe, essa casa é da vovó. Não pode fazer isso com ela. E, para minha surpresa e alívio, ela completou: E a jarra? Eu gosto de ver ela brilhando na cristaleira. Ela é bonita e cheia de história. Patrícia calou-se, os olhos marejados. Alexandre, que acabará de entrar na sala, a abraçou. Patrícia, por favor, me desculpe, ele disse, com a voz suave. A casa é da mãe, e a gente tem que respeitar. Nos dias que se seguiram, a tensão entre Alexandre e Patrícia se tornou palpável. As discussões se intensificaram, e eu sabia que minha postura em relação à jarra, e o fato de Alexandre ter ficado do meu lado, havia aprofundado a rachadura no casamento deles. Eu via a dor nos olhos do meu filho, a frustração na expressão de Patrícia, e um peso se instalou em meu peito. Eu havia vencido uma batalha, mas a um custo que ainda não conseguia mensurar. Para piorar a situação, a preocupação com as finanças deles me levou a um novo confronto. Um dia, eu disse a Patrícia que ela precisava arrumar um trabalho, pois eles não estavam contribuindo com as despesas da casa, e ela parecia não fazer nada para ajudar no lar. Ofereci-me para cuidar de Mariana enquanto ela procurava emprego, pensando que estava sendo prestativa. Mas ela não gostou nem um pouco da minha sugestão. Seus olhos se endureceram, e o silêncio que se seguiu foi mais cortante do que qualquer palavra. No dia seguinte, eles foram embora da minha casa. Alugaram um pequeno apartamento. A partida deles foi rápida, quase silenciosa, deixando para trás um vazio ainda maior do que aquele que José havia deixado. A casa, que por um breve período havia sido preenchida com o burburinho da vida, voltou ao seu silêncio, mas agora era um silêncio diferente, pesado, carregado de arrependimento e perda. Nunca mais vieram me visitar. As ligações se tornaram raras, e muitas vezes, quando eu ligava, eles não me atendiam. A distância física se transformou em uma distância emocional, um abismo que parecia intransponível. A saudade de Mariana, minha neta, era uma dor constante, um nó na garganta que eu não conseguia desfazer. Eu a via nas minhas lembranças, nas risadas que ecoavam nos cantos da casa, e a ausência dela era um lembrete cruel das minhas próprias ações. Agora, sentada aqui, com o coração apertado, não sei se fui muito dura com eles. A solidão me consome, e as dúvidas me corroem. Será que a jarra valia tanto assim? Será que meu orgulho, minha rigidez, me custaram a presença da minha família? A casa está quieta novamente, mas não há paz nela, apenas um eco de arrependimentos. Afinal, o que resta quando o futuro, representado pelo riso de uma criança, se retira? A casa, meu refúgio, transformou-se em um monumento à minha própria inflexibilidade, um santuário de objetos que parecem agora pesar mais do que antes. Cada peça de mobiliário,
Cada porta-retrato, antes fontes de consolo e afeto, agora parecem zombar da minha solidão, lembrando-me do que perdi na ânsia de preservar o que já era meu. Não é apenas a falta de companhia que me aflige, mas a constatação de que o apego ao passado, em sua forma mais intransigente, pode ter erguido barreiras intransponíveis. Nesse ínterim, as horas se estendem, e a luz do sol que entra pelas janelas parece não ter mais o mesmo brilho. As rotinas diárias, antes um consolo em sua previsibilidade, agora são meros rituais de sobrevivência, destituídos de propósito maior. Preparar uma refeição, arrumar a cama, regar as plantas. Tudo se tornou um lembrete vívido da ausência, da falta de quem compartilhar os pequenos gestos do cotidiano. Em retrospecto, percebo que a vida em comunidade, mesmo com seus desafios inerentes, trazia uma vitalidade que a reclusão jamais poderá oferecer. Com efeito, a introspecção se tornou minha única companhia constante. Mergulho em questionamentos íntimos sobre as escolhas que me trouxeram a este ponto. A rigidez em defender meu espaço e minhas tradições, era ela uma virtude ou um fardo? A linha entre preservar a história e estagnar no tempo tornou-se tênue, quase imperceptível. É fundamental considerar que a sabedoria que a idade deveria trazer nem sempre se traduz em flexibilidade, mas, por vezes, em uma teimosia que pode isolar. Por outro lado, a quietude forçada me permite uma clareza dolorosa. Consigo discernir, com uma nitidez perturbadora, os ecos das minhas próprias palavras, as nuances das minhas ações. A convicção de estar certa, que antes me parecia inabalável, agora é corroída pela dúvida, uma erosão lenta e constante. O valor dos objetos, antes absoluto, parece diminuir diante do peso das relações humanas desfeitas. A jarra, que tanto simbolizava a memória de minha mãe, agora simboliza também a distância que se criou entre mim e meu filho, entre mim e minha neta. Ainda mais, a ausência de diálogos, mesmo que desafiadores, deixou um vácuo comunicacional que me impede de compreender plenamente o outro lado da história. As poucas tentativas de contato, muitas vezes sem resposta, são como mensagens lançadas ao mar, sem a certeza de que chegarão a algum destino. A solidão, antes uma condição, agora é uma consequência, um resultado direto das minhas próprias batalhas silenciosas. Agora, reflita sobre como a necessidade de ter razão pode, inadvertidamente, nos privar da conexão mais essencial. De fato, o que antes era um lar repleto de histórias e calor, hoje se assemelha a um museu particular, onde as peças estão em exposição, mas a vida pulsante se esvaiu. A sensação de pertencimento, que a presença da família trazia, foi substituída por um sentimento de exílio dentro do meu próprio domínio. O conforto do conhecido cedeu lugar a uma melancolia persistente, e o futuro, antes uma tela em branco a ser preenchida, agora parece uma paisagem desolada. O silêncio que agora impera nesta casa não é mais o mesmo que me abraçava na solidão inicial, após a partida de José. Ele se tornou uma entidade mais densa, um espelho implacável que reflete não apenas o vazio dos cômodos, mas também as complexas camadas de uma alma octogenária. Cada rangido do assoalho, cada raio de sol que se esgueira pelas frestas, parece carregar o peso de indagações que antes eu conseguia silenciar. Percebo, com uma clareza que beira a crueldade, que a vida, em sua incessante correnteza, nos empurra para encruzilhadas onde as escolhas, por mais insignificantes que pareçam no momento, tecem um destino intrincado, muitas vezes distante do que nossa lógica inicial previu. Esta quietude, outrora um bálsamo, agora me convida a um mergulho profundo nas águas turvas do autoconhecimento, onde as verdades mais difíceis esperam ser desveladas.
Aquele episódio com a jarra, que parecia tão definidor em sua explosão de sentimentos, revela-se agora como um mero estupim, uma faísca que acendeu um pavio muito mais longo e complexo. Não se tratava, em sua essência, de um objeto de cristal ou de flores artificiais, mas de um choque primordial entre universos distintos de valor e significado. De um lado, a reverência pela memória e pela história encapsulada em cada relíquia. De outro, a busca por uma funcionalidade despojada, por uma estética que prioriza o presente e o desapego. Esta colisão de perspectivas, que se manifestou em uma briga banal, era, na verdade, um embate entre o passado que se recusa a ser esquecido e o futuro que insiste em redefinir os espaços e as relações. Como duas correntes fluviais que se encontram, a turbulência era inevitável, e a paisagem ao redor, irreversivelmente alterada. Ao contemplar a jornada percorrida, torna-se evidente que as ações, por mais justificadas que pareçam no calor do momento, carregam consigo uma teia de consequências que se estendem muito além do instante da decisão. A convicção que sustentava minhas palavras e atitudes, tão firme em sua base, revela agora fissuras que antes eu não conseguia enxergar. É como se a vitória em uma pequena escaramuça pudesse, paradoxalmente, desencadear uma derrota em um campo de batalha muito maior, onde os laços afetivos são a moeda de troca. A fragilidade das conexões humanas, quando submetidas à pressão de egos e diferenças intransponíveis, desvela-se em sua plenitude. A arquitetura da família, antes um porto seguro, mostrou-se mais vulnerável do que eu jamais poderia imaginar, e cada pilar, antes sólido, agora parece sustentar-se por uma força quase invisível. A solidão que me habita, portanto, não é meramente ausência física, mas uma solidão existencial, que me força a confrontar as ramificações das minhas próprias verdades. O questionamento incessante sobre a medida da minha rigidez, sobre o ponto em que a defesa do meu universo se transformou em barreira, ecoa em cada pensamento. Será que, ao tentar preservar o que era meu, acabei por afastar o que era nosso? A busca por uma resposta, por uma compreensão mais profunda dos eventos, tornou-se uma peregrinação interior, onde cada passo revela uma nova camada de complexidade. Esta jornada, embora dolorosa, é também um convite a reavaliar o que verdadeiramente importa, a discernir entre o apego material e a riqueza imaterial das relações. Nesta encruzilhada de sentimentos, a paisagem interior que se desvela é de uma nuance que transcende o simples certo ou errado. É um convite a reconhecer a interconexão de todas as coisas, a aceitar que a vida é um fluxo contínuo de perdas e ganhos, de encontros e desencontros. A lição que emerge, ainda em formação, não se trata de arrependimento cego, mas de uma compreensão mais compassiva da falibilidade humana, da minha própria e da dos outros. A quietude da casa, antes um lembrete do que se foi, começa a se transformar em um espaço para o que ainda pode ser compreendido, para a sabedoria que só o tempo e a reflexão podem trazer. É nesta pausa, neste limiar entre o passado e a incerteza do amanhã, que a verdadeira essência da resiliência humana se prepara para aflorar. O silêncio que agora se assenta sobre esta casa, antes um peso esmagador, começa a desdobrar-se em uma nova melodia, uma que ressoa com a profundidade das verdades recém-descobertas. Não é a quietude da resignação, mas a calma que antecede uma compreensão mais ampla, uma aceitação serena do intrincado tapeçar da vida. Cada dia que amanhece traz consigo não apenas a ausência física, mas também a oportunidade de revisitar os contornos da minha própria alma, de desatar os nós de um apego que, por tanto tempo, me pareceu inabalável. O que antes era uma fortaleza de memórias, este lar, revela-se agora um santuário de reflexão, onde as paredes, outrora meras testemunhas, tornam-se cúmplices de uma jornada interior que ainda se desenrola. A jarra de cristal, aquela peça que se tornou o fulcro de um conflito tão doloroso,
transcendeu seu status de mero objeto. Ela não era apenas uma herança, um elo com minha mãe, mas um espelho que refletia minhas próprias intransigências, a dificuldade em ceder, em compartilhar não apenas um espaço, mas uma maneira de ver o mundo. O embate não era sobre o cristal, mas sobre a essência de quem eu me tornará, moldada por perdas e pela ânsia de preservar o que restava. Patrícia, com sua modernidade e praticidade, representava o fluxo inevitável da mudança, um rio que eu, em minha rigidez, tentava represar. A dor daquele confronto, e suas consequências, foi o preço amargo da minha teimosia, uma lição gravada a ferro e fogo na tapeçaria do meu coração. Afastar-se do filho e da neta, essa separação que me consome em saudades, desvelou uma verdade pungente: o valor das coisas, por mais preciosas que sejam, jamais superará o valor dos laços que nos unem. A casa, com suas memórias e seu conforto, tornou-se um palco vazio sem as risadas de Mariana, sem a presença, mesmo que desafiadora, de Alexandre e Patrícia. Percebi que a verdadeira riqueza não reside na posse, na manutenção de um status quo, mas na capacidade de amar, de perdoar, de estender a mão, mesmo quando o orgulho grita mais alto. A vida, em sua sabedoria implacável, nos desarma de nossas certezas para nos mostrar a vulnerabilidade essencial que nos conecta uns aos outros. O conceito de lar, que eu julgava tão bem definido por 4 paredes e objetos antigos, expandiu-se em minha mente, transformando-se em algo muito mais fluido e intangível. Lar não é apenas onde se guarda o passado, mas onde se constrói o presente e se acena para o futuro, onde o afeto e a compreensão tecem a verdadeira tapeçaria da existência. Alega-se, a herança que realmente importa, não são os bens materiais que acumulamos, mas a sabedoria que transmitimos, o amor que cultivamos e a capacidade de nos reinventarmos diante dos desafios. A jarra, agora, brilha na cristaleira com uma luz diferente, menos de posse e mais de um lembrete silencioso sobre a importância de desapegar-se para verdadeiramente florescer. Esta jornada, marcada por perdas e revelações, embora dolorosa, é também um convite à metamorfose. Compreendo agora que a idade avançada não é o fim da aprendizagem, mas uma nova fase onde as lições se aprofundam, onde a alma se desnuda para confrontar suas próprias sombras e encontrar sua luz. O caminho para a reconciliação, seja ela com o outro ou consigo mesma, começa com um passo de humildade, com o reconhecimento das próprias falhas e a disposição de reconstruir pontes, mesmo que os alicerces pareçam abalados. A esperança não reside em apagar o passado, mas em aprender com ele, em transformá-lo em um catalisador para um futuro de maior compaixão e entendimento. O silêncio que agora impera na casa é de uma natureza distinta, mais denso, quase palpável. Não é a quietude serena que eu desfrutava com José, mas um vazio cavernoso que ecoa pelas divisões, amplificando cada suspiro meu, cada rangido da madeira antiga. É como se as paredes, antes cúmplices de uma vida a dois, agora fossem meras testemunhas de uma ausência que se agiganta a cada dia. A ausência daquele burburinho juvenil, das vozes que preenchiam os cômodos, deixou um vácuo que nem mesmo as memórias mais queridas conseguem preencher por completo. A verdadeira prática começa agora, não na espera de um telefonema ou de uma visita, mas na capacidade de cultivar a paz interior, de perdoar a mim mesma e, quem sabe um dia, de estender um ramo de oliveira, não mais em busca de controle, mas de reconexão genuína. A vida, em sua essência, é um ciclo contínuo de apego e desapego, de perda e redescoberta. E, talvez, a maior sabedoria resida em compreender que a beleza do cristal é efêmera, mas o brilho do amor, quando cultivado com paciência e perdão, é eterno. Que esta história sirva não como um lamento, mas como um convite à reflexão sobre o que realmente guardamos e o que deixamos partir. Deixe nos comentários de onde você está ouvindo esta história, e se você acha que eu fui muito dura com eles. Deixe também seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder mais histórias como a minha. Com carinho, Sônia.